Fala aí, terceirão do Colégio Curso Aplicação, professor Rodrigo Alberoni aqui aparecendo na sua telinha para mais uma aula exclusiva de filosofia para vocês. Meus amores, vocês já estão cientes aí do processo? Agora eu saio da frente do quadro, você vai lá e pausa esse vídeo para copiar esse belo conteúdo no seu caderno de filosofia, que já já eu volto para a explicação, beleza? Prontinho, galera, vou texto aqui presente para falar hoje de René Descartes, beleza? O famoso Renatinho, Renato Cartesiano. Sim, você conhece o René, né, o Descartes, a partir da matemática também, né? A importância do plano cartesiano. Inclusive, o Descartes é muito importante porque ele é considerado, além do pai da filosofia moderna, ele também é o pai da matemática moderna. Então esse cara aqui, ele é fenomenal, tinha um bigodinho estiloso, então vamos falar dele, do grande René Descartes, né? Um dos responsáveis pela chamada Revolução Científica do século XVII. Nós já estudamos o Francis Bacon, né, e o seu método de pesquisa, o empirismo, e agora vamos falar sobre o Descartes, que vai apontar um caminho diferente, um caminho do racionalismo, né, discordando do empirismo como forma de obter o verdadeiro conhecimento. Vamos falar um pouquinho de fofoca agora, né? Falar um pouquinho sobre a vida do Renézinho aqui, do René Descartes, beleza? O René vem de uma família de posses, uma família com dinheiro, né? Uma família burguesa que inclusive comprou títulos de nobreza, legal? E então ele teve sempre o incentivo do pai no caminho dos estudos, né? A mãe do René faleceu quando ele era pequenininho, um ano depois do seu nascimento, e o pai sempre bateu na tecla que ele deveria estudar as melhores escolas. E o René frequentou, então, ótimas escolas na França, né? Escolas jesuíticas. E aí que entra a questão. Galera, eu sempre falo para vocês, quando eu estou estudando filosofia, eu devo acompanhar o que está acontecendo na história naquele período também. Beleza? Então, quando eu olho aqui, ó, René Descartes, ele é de 1596, vem falecer em 1650, após pegar uma pneumonia na Suécia, não aguentou o frio da Suécia, ao se tornar conselheiro da rainha da Suécia, deu ruim para ele, bacana? Mas o que importa pra gente não é falar da morte dele, tadinho, é falar desse período histórico aqui, ó, século XVI e século XVII. O René, ele nasceu no momento em que a Europa passava por várias transformações, né? Uma Europa ali pós-renascimento, convivendo com o avanço da reforma protestante e com a ação contrária da Igreja Católica, a Contra-Reforma. Um momento que a Igreja Católica havia acionado o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição estava agindo, existia o Index Librorum Prohibitorium, a lista de livros proibidos pela Igreja. Sabe quem entrou nessa lista? É ele mesmo, o Descartes. Então o bagulho estava doido ali na Europa, um momento de grandes mudanças, né, do indivíduo, né, do modo de produção, o avanço do capitalismo estava a todo vapor, e também no pensamento. E o Descartes, ele teve uma educação, né, completa para os padrões da época, porém uma educação dentro de uma realidade controlada pela igreja, né, numa escola de jesuítas, né, e com o modelo da escolástica, em que a filosofia clássica era apresentada como uma verdade absoluta. Não existia uma discussão de fato sobre a análise desses filósofos. E sim, eram apresentados, revisados, ocorria um debate, mas em nenhum momento esse estudo deixava de ser dogmático. Ou seja, quando ele estudava Aristóteles, era uma ideia de uma verdade absoluta. E isso incomodava o René Descartes. Então, quando eu olho a filosofia do Descartes, ele quer transformar a filosofia em uma ciência de fato. E essa ciência se tornará uma ciência, essa filosofia, porque ela tem um compromisso em buscar a verdade, em buscar o verdadeiro conhecimento. Então, quando eu pergunto para vocês, qual é o objetivo do Mano René? Ele quer a busca de um conhecimento autêntico, que seja verdadeiro. Para ele, o filósofo, a filosofia, não deve apenas reproduzir pensamentos da filosofia clássica. Ela deve contestá-los. Ela deve apresentar um novo caminho para essa ciência, a busca pela verdade. Se afastar desse dogmatismo. Como é que eu posso encarar, né, essa filosofia clássica como sendo uma verdade absoluta se eu ainda não realizei uma análise profunda, neném, profunda em cima dela. Então, a partir daí, o René Descartes vai desenvolver o seu pensamento filosófico. Antes de fazê-lo, né,
Ele termina a escola, ele vai cursar faculdade, se forma em direito, mas não vai exercer a profissão. Ele vai entrar no exército, ele se torna um soldado. Olha só, vida doida. Estudou pra caramba, se forma em direito, não exerce a profissão. Entra no exército do príncipe dos Países Baixos, né, da Holanda, Maurício de Nassau. Ele viaja pelo mundo com esse exército, conhece outras culturas, né? Mas ele percebe que a vida militar não é para ele. Então, quando ele retorna, aí sim ele começa a escrever os seus pensamentos, os seus tratados filosóficos. Bacana? Sempre com o objetivo de buscar um conhecimento autêntico, de alcançar a verdade, de criar um método para a filosofia que possibilite o homem atingir o progresso. Bacana? Então, a base do pensamento do René, do Descartes, é o racionalismo. É o uso da razão para chegar ao conhecimento. Para ele, a razão é inata. Todos nós, enquanto seres humanos, nascemos seres racionais. Porém, alguns não usam essa razão, né, com a desenvoltura exigida, suficiente. Essa é a diferença entre nós humanos, né? A habilidade que nós temos em usar a nossa capacidade racional para compreender o mundo e a natureza e atingir o progresso. Bacana? Então, ele olha o seguinte: quando eu quero interpretar, entender esse mundo ao meu redor, eu devo usar a razão e não os sentidos. Por que não, professor? Por que não os sentidos? Olha, o Descartes ele passa de uma linha de Platão, né, do dualismo corporal, da ideia que existe a mente e o corpo. A mente, a razão, o corpo e os sentidos. E para ele a gente não pode confiar nos sentidos. Por quê? Porque os sentidos nos enganam. Né? Por exemplo, você olha, você vê uma comida, se ela for feia, ela parece ser gostosa? Você fala, essa comida é feia, quero não. Mas quando você experimenta, você fala, ai que delícia, olha os seus olhos te enganando. Ah, exemplo ruim, professor, quero um exemplo melhor que isso. Beleza, quando você vê uma torre lá longe, você sabe que tem uma torre, você está vendo de longe, você sabe o tamanho exato daquela torre? Não sabe. Você sabe a forma daquela torre, se ela é quadrada ou se ela é circular? Você também não consegue saber. Os sentidos podem te enganar. Você pode chegar naquela torre e falar, pensei que ela era maior, ou pensei que ela era menor, e ela parecia ser quadrada, ela é redonda. Ou seja, os sentidos te enganam. Você olha para o Sol, você consegue, através dos seus sentidos, saber, né, do que o Sol é feito, qual é o tamanho dele, a qual distância que ele está aqui da Terra. Você não consegue. Então, para René, os sentidos acabam nos afastando da verdade, ou podem nos enganar, nos iludir. Quem nunca foi traído pelos sentidos? Então, será que eu posso confiar nesse sentido? Então, para ele, não. Olha só a diferença. O Bacon tem como método para se buscar a verdade a experiência, que está pautada nos sentidos. O Descartes trabalha com a razão. Então, ele vai analisar, ele vai escrever uma obra sobre isso, chamado Discurso do Método. Por isso que está em letra cursiva, é o nome do livro da obra de Descartes. É um livro fino, não é muito grosso não, tranquilo de ler, bem interessante. Então, quando eu pego o Discurso do Método do René Descartes, né, ele vai estabelecer ali um método para se buscar o verdadeiro conhecimento, o que ele chama de conhecimento autêntico, beleza? Esse método, né, ou seja, etapas, é um método, desenvolvimento de etapas para se alcançar o verdadeiro conhecimento. Ele é baseado numa dúvida, que essa dúvida ela é hiperbólica. Gente, professor, o que é essa dúvida hiperbólica? Gente, é uma dúvida exagerada, beleza? Então, é uma dúvida metódica, o método para se alcançar a verdade é através da dúvida, e essa dúvida ela é exagerada, ela é hiperbólica. Professor, então ele está duvidando de tudo, ele é um cético absoluto? Não, a gente não pode confundir o pensamento de Descartes com o ceticismo helenístico, que eles estudaram no primeiro ano do ensino médio. O caminho não é esse, tá bom, meus amores? Embora ele parta de um ceticismo, ele não está negando a verdade absoluta, ele quer alcançar a verdade. Beleza? O que ele está negando é que a verdade ela seja alcançada de forma fácil, ou de que já existam verdades que sejam prontas. Não, ele deve questionar, ele deve duvidar das informações que chegam até ele, porque o caminho da dúvida é um caminho para se alcançar a verdade. É o discurso do método. Beleza, meus amores? Está caminhando? Show de bola. O que acontece? Descartes dizia: eu devo duvidar de
tudo para atingir um conhecimento rigoroso. Então, quanto mais eu duvido, mais eu analiso, mais eu penso, eu testo, mais eu me aproximo da verdade. Descartes tem uma frase dele que ele diz o seguinte, né? Às vezes, né, eu recebo algo como sendo verdadeiro. E eu julgo parecer verdadeiro, mas quando eu boto no papel e analiso, eu percebo que é falso. Ou quanto mais eu boto no papel, mais eu percebo que é falso. Então o que está dizendo? Quanto mais ele analisa aquilo, quanto mais ele duvida, questiona, mais ele começa a contestar aquela realidade que foi imposta a ele, aquela verdade. Então, para Descartes, o caminho é a dúvida. E essa dúvida é exagerada. É tão exagerada que ele começa a duvidar, inclusive, da existência dele. Ele começa a duvidar da existência do seu corpo, porque ele fala, quem garante que isso aqui não é um sonho? Quem garante que você que está aí atrás da tela do computador existe? Quem garante que eu existo? Quem garante que essa câmera que está filmando a minha aula existe de fato? Quem garante que isso não é um sonho? Ah, mas professor, basta você acordar, você vai ver que não é um sonho. Quando a gente está sonhando, a gente acorda. Ué, e se for um sonho dentro de um sonho? Né? Porque quando a gente está sonhando, a gente percebe a matéria, a gente senta numa cadeira, não é? Deita na cama no sonho, dirige um carro, por exemplo. Isso tudo no sonho. Mas, professor, a gente acorda do sonho. Tá, eu já entendi, a gente pode acordar do sonho, mas o Descartes vai além. A gente pode estar dentro de um sonho. Professor, está parecendo aquele filme doido do Leonardo DiCaprio, A Origem, que o cara sonha, que entra no sonho, que está no outro sonho. É, por aí. Porque Descartes brinca com essa ideia, não é? De que como nós saberemos se estamos de fato na realidade, né? Porque no sonho você tem corpo, você tem sentimentos, você consegue sentir prazer, alegria, raiva dentro do sonho. Então talvez essa realidade possa ser um sonho também. Então nosso corpo talvez não exista. Então o que existe? É a mente. Como assim, professor? Porque Descartes brinca com a ideia de que talvez exista um gênio maligno, um deus do mal que manipule essa realidade. Inclusive até a matemática. Porque você pode dizer, tá, a gente está num sonho, mas a matemática, 1 mais 1 é quanto, professor? 2, 2 mais 2 é igual a 4. E se tiver um gênio maligno que nos engane? E se na verdade 1 mais 1 for 3 ou 1 mais 1 for 4? E aí? Então Descartes brinca com a ideia de que a gente não pode ter certeza de tudo, nem da existência do nosso próprio corpo. Porém, quando eu sonho, mas espera lá, professor, se for do gênio maligno já vai passar batido? Né? E quem garante que esse gênio maligno não existe? Aí Descartes fala, mas quem garante que ele não existe? Quem garante que não existe um gênio maligno manipulando nossa realidade? Então, baseado nessa doideira, você deve estar pensando assim, meu Deus, que doideira, professor. É um pouquinho, mas é bem bacana, não é? Pensar assim. Então, ele está pensando o seguinte, olha, dentro dessa ideia, eu não posso propor a partir desse momento se meu corpo é real, se essa matéria é real, se eu estou num sonho, se existe um gênio maligno ou não, que manipula inclusive a lógica e a matemática. Mas eu percebo uma coisa, eu estou pensando, tanto no meu sonho quanto no que a gente considera realidade, o que eu estou fazendo? Eu penso. E se eu duvido, né, se eu estou duvidando, eu estou exercendo exatamente essa arte do pensar. Então, se eu duvido, eu penso. Se eu penso, eu existo. Se eu penso, eu sou. Então, a verdade de Descartes, ela está partindo do indivíduo, está partindo daqui, ó, de mim. A primeira verdade é entender a minha existência. Né? Cogito ergo sum. Né? Penso, logo sou. Penso, logo existo. Então, a primeira verdade proveniente da dúvida de Descartes é que a existência humana está baseada na sua capacidade de duvidar, que, portanto, é pensar. Então, através da dúvida, Descartes chega a uma verdade. Penso, logo existo. Beleza, meus amores? Tranquilo? Cogito ergo sum. Legal! Então, esse método, né, de René Descartes, o seu método cartesiano, né, em relação à dúvida metódica, ela vai ter caminhos, tem regras. Então, a primeira é a evidência. Quando alguém chega em você com uma evidência, com uma ideia sobre a verdade de algo, o primeiro caminho é, você não pode julgar aquilo como sendo 100% verdadeiro ou falso. Você deve suspender o juízo. Então, eu não vou julgar se isso é verdade ou não. Primeiro eu vou duvidar e analisar.
Então eu suspendi o juízo, olha, não sei dizer se é certo ou se é errado, então vamos analisar. Então vamos ao segundo caminho aqui, ó, a análise. Eu pego e passo essa dúvida por um funil, em que eu vou dividir a questão, né? Esse pensamento, essa evidência, eu vou dividi-la em partes. Beleza? Então, eu vou dividir em partes. As partes mais difíceis vai para um lado, as medianas para o outro, as mais fáceis para o cantinho aqui. Eu dividi essa dúvida em partes. Dúvidas grandes, médias e pequenas. E a partir daí eu vou para a síntese. Eu começo a resolver a dúvida a partir do mais difícil ou do mais fácil? Do mais fácil. Então, eu vou analisar o mais fácil, obtenho respostas, vou para o caminho médio e, por último, as questões difíceis, sempre anotando e comparando. E aí eu chego na enumeração. Eu vou enumerar o caminho que eu percorri, eu vou anotar, apresentar as ideias e convicções que eu obtive, vou compará-las, procurando possíveis erros, e assim eu me aproximo da verdade. Então aqui o Descartes está inaugurando um método de análise e pesquisa do pensamento humano que também será utilizado na ciência. Não é? Se você olha o Descartes, o que ele está propondo aqui é muito parecido com o que Galileu, né, fez ao falar da teoria heliocêntrica. Né? O René Descartes, inclusive, concordava com Galileu, com a ideia de que a Terra não era o centro do universo, que, na verdade, a Terra girava em torno do Sol. Só que quando ele viu Galileu sendo perseguido pela igreja, ele resolve não falar muito sobre isso, não. Beleza? Mesmo assim, depois a sua obra foi considerada uma obra herege pela Igreja Católica, até porque ele vai escrever livros abordando, comentando sobre a existência de Deus, falando na ideia de perfeição. Ele fala, nós, enquanto seres humanos, somos imperfeitos. Mas se somos imperfeitos, como podemos imaginar e pensar na ideia de perfeição e infinitude? Aí ele diz, porque Deus é perfeito e infinito. E como somos sua criação, nós guardamos essa lembrança. Então ele vai falando sobre religiosidade também, o que incomodava a igreja. Mas o foco da nossa aula não é esse. Por exemplo, o Galileu Galilei, né, quando ele analisa, né, a teoria de Ptolomeu, defendida por Aristóteles, o geocentrismo, ele vai encontrar falhas. E parece que ele fez exatamente o caminho das regras do método de René Descartes. Né? Por quê? O que era dito pela ideia de Ptolomeu e Aristóteles? A ideia de que os astros eles eram redondos e perfeitos, que a Terra estava no centro e que esses astros giravam em torno da Terra e tudo orbitava a Terra, nada orbitava esses astros. E aí Galileu, através do telescópio, né, o avanço do telescópio, ele passou dias e dias olhando para a Lua e percebeu que a Lua não era perfeita, ela era cheia de crateras. Ou seja, ele pegou uma evidência, diziam que a Lua era perfeita, ele viu que não era. Legal? Ele vai dividir sua análise. Primeiro ele olha para a Lua, depois ele olha para Júpiter, percebe que Júpiter tem luas orbitando ela, ou seja, nem todos os corpos vão orbitar somente a Terra. E a partir daí, né, da movimentação dos astros, da sua análise dos astros mais próximos e mais afastados, olha, foi para o quê? Mais difícil e o mais fácil, fez uma síntese ali, enumerou e chegou à conclusão de que não, a Terra não era o centro do universo e que a Terra girava em torno do Sol. Teve problemas com a Igreja Católica, foi no Tribunal do Santo Ofício, teve que negar as suas ideias, beleza? Mas o que vocês estão vendo? Que esse caminho proposto pelo René Descartes, ele vai revolucionar a ciência, beleza? Por isso, aqui nós temos o René como o pai da filosofia moderna. Beleza, meus amores? Então, um breve resumo para a gente fechar essa aulinha aqui de René Descartes. Qual o objetivo dele? Ele quer buscar o verdadeiro conhecimento, ele tem um compromisso em buscar a verdade. Para isso, é necessário romper com o dogmatismo, a ideia de que a filosofia clássica, isso ali inspirado lá no Renascimento, que resgata a cultura greco-romana e coloca essa ideia da cultura clássica como sendo uma verdade absoluta, que para ele não é. É necessário passar essas questões filosóficas pelo discurso do método, né? Por uma dúvida metódica e exagerada, ou seja, hiperbólica, e a partir daí alcançar essa verdade. A primeira verdade alcançada por Descartes vem da onde? Do indivíduo, ou seja, a ideia da sua existência baseada na dúvida, que está ligado ao pensamento. Penso, logo existo. Meus amores, fechamos aqui o conteúdo do René Descartes. Aguardo vocês aí no Zoom e numa próxima videoaula também.
Beijão e até a próxima. Valeu!